Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar, desta vez para comemorarmos o 26º aniversário do Parque Natural do Val do Guadiana. Este webinar está a ser gravado e no final existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. O Parque Natural do Val do Guadiana foi criado a 18 de novembro de 1995, conta com 69.666 hectares, distribuídos pelos concelhos de Serpa e Mértola. Este parque margina o Guadiana, o grande rio do Sul, assentando numa planície ondulada em que se escondem os vales encaixados deste rio e os seus afluentes. Para proceder à abertura desta sessão, tem a palavra a senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mértola, Rosinda Pimenta. Está sem som, Rosinda. Olá, agora finalmente com som. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, desculpar a ausência do Sr. Presidente, que estava inicialmente marcado, agendado para fazer esta abertura, mas teve um compromisso de última hora e não pôde estar presente. Aproveitar para cumprimentar, portanto, todos os presentes neste webinar, cumprimentar também o Sr. Presidente da Câmara de Serpa, João Palma, e obviamente felicitar o Parque Natural Val do Guadiana pelo seu aniversário, felicitar a estrutura do ICNF, na pessoa de sua diretora regional também, e agradecer às equipas que trabalham há 26 anos diariamente neste território em prol da conservação dos valores naturais e da biodiversidade que temos aqui em presença. Agradecer também pela interligação que tem sido feita e esforço de mediação que tem vindo a realizar-se para interligar o parque a outros domínios da comunidade local, nomeadamente nas áreas da educação ambiental e da sua relação contínua com a escola, o ambiente da escola, contribuindo para um maior conhecimento e sensibilização das nossas crianças e jovens e da comunidade em geral para aqueles que são os valores e a mais-valia do Parque Natural. Destacar também a mediação e a interligação que tem sido feita nas áreas do turismo, com o projeto A Marca Natural.pt, que veio acrescentar conteúdo, valor, notoriedade, visibilidade e, obviamente, escala à oferta e operadores turísticos locais, em particular uma maior visibilidade naquilo que é a oferta e a área do turismo de natureza. E, finalmente, salientar e valorizar a interligação que tem sido feita a áreas mais especializadas e sensíveis da economia rural local, como a área da cinegética ou a da pecuária extensiva, aliando como parceiros aos projetos de conservação os proprietários, os empresários agrícolas ou os gestores cinegéticos, como é o caso do projeto ou do processo recente também da reintrodução do lince ibérico. Nós sabemos, estamos no tema, sabemos que este não tem sido um caminho fácil, nem sempre é fácil conciliar os interesses e propósitos da conservação da biodiversidade com outros usos do território, mas este tem sido um caminho de capacitação, de aprendizagem e de aproximação mútua que constatamos hoje tem sido um caminho de sucesso. Como mais uma vez o comprovam projetos de conservação em parceria, como aquele que eu já referi da reintrodução do lince, mas outros também, como os projetos associados à conservação das estepárias, do saramuco, entre outros. O futuro é, claro, um futuro de continuidade, com novos desafios, desde já o desafio da cogestão, que iremos partilhar com o ICNF, o município de Serpa e outros parceiros-chave no território, num processo que se pretende e que pretende promover uma maior consciencialização, sensibilização e implicação ativa de todos na comunidade para a necessidade de continuarmos a preservar a biodiversidade deste território como um recurso único, fazendo, obviamente, com este modelo de cogestão, com uma maior aproximação do parque e dos seus agentes às comunidades de entorno, fazendo este um processo participativo e implicativo de toda a comunidade.
Da parte do município de Mértola, nós reiteramos todo o nosso apoio e implicação neste processo da cogestão, colocando-nos ao serviço do parque e do ICNF para o que necessitarem de nós, salientando ou dando aqui um destaque ao projeto que já está em curso da Estação Biológica de Mértola, que nasceu, inclusive, de um primeiro protocolo firmado em 2015 entre o ICNF, a Câmara Municipal de Mértola e o CIBIO, e que tem como foco ou como objetivo promover uma contínua ligação do território à academia, colocando a investigação científica ao serviço dos desafios do território. E, obviamente, que a conservação da biodiversidade, face às ameaças que estão presentes, quer das alterações climáticas, quer da desertificação, é um desafio onde todos devemos estar comprometidos e onde, obviamente, é necessário e fundamental também interligar a ciência com aquilo que é a ação e a atividade do cotidiano no território. Termino dando mais uma vez os parabéns ao Parque Natural e às suas equipas e fazendo votos para que continuem a trabalhar em prol desta comunidade ao longo de mais 26 anos. Obrigado a todos e até breve. Muito obrigada, cara Vice-Presidente. Agora tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Serpa, João Palma. Boa tarde, espero que me estejam a ouvir em condições. Sim. Em nome do município de Serpa, apresento os melhores cumprimentos à engenheira Olga Martins, diretora regional da Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, e através de si a todos os dirigentes, técnicos e trabalhadores do Parque Natural do Vale do Guadiana. Cumprimento também a minha vizinha, a senhora vice-presidente da Câmara Municipal de Serpa, Rosinda Pimenta, e cumprimento ainda todos os participantes neste webinar. Estamos todos de parabéns, julgo eu e julgamos todos, pelo 26º aniversário do Parque Natural do Vale do Guadiana. A criação do Parque Natural do Vale do Guadiana esteve desde o início intrinsecamente ligada à preservação e valorização do interesse faunístico, florístico, geomorfológico, paisagístico, histórico e cultural desta região. Inserido no vasto território, como a senhora Vice-Presidente Rosinda Pimenta já referiu, de quase 70 mil hectares no interior da região do Alentejo, onde as condições para desenvolver, onde as condições para a sobrevivência das várias espécies presentes são difíceis, a criação do parque veio sem qualquer dúvida melhorar a realidade hoje existente, quer seja ao nível da biodiversidade e da atividade cinegética, quer seja da relação entre as populações e o parque. Neste território, onde sempre coexistiram atividades humanas e natureza, agricultura e pecuária, caça e pesca, mas também novas atividades como turismo ou atividades de lazer, encontrar o equilíbrio nem sempre é fácil. Nem sempre foi fácil, mas é desta riqueza, com ela e para ela, que todos os dias defendemos este território que é de todos. A região e o parque deparam-se agora com novos desafios. A escassez de recursos e as alterações climáticas potenciam fortemente o abandono da região por parte de populações e a não fixação de outras, o que leva ao indesejável abandono de terras e campos de cultivo, com as nefastas consequências ao nível da erosão dos solos e desertificação, entre outras. Urge delinear estratégias, encontrar soluções e contribuir para um parque natural e uma região mais capaz de combater os desafios futuros. Contem também com o município de Serpa para este processo, naturalmente também para o processo de cogestão, que é um desafio coletivo de toda a região do Alentejo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem agora a palavra a Diretora Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, Olga Martins. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Começo por agradecer a presença da Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mértola e do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Serpa neste webinar que assinala o 26º aniversário do Parque Natural do Vale do Guadiana. O Parque Natural do Vale do Guadiana foi criado pelo Decreto Regulamentar número 28/95, 18 de novembro, na sequência de diversos estudos que vieram a revelar o seu elevado interesse faunístico, florístico, geomorfológico, paisagístico e histórico-cultural. Esse elevado interesse, conjugado com a circunstância da identidade da paisagem e da biodiversidade desta zona, se encontrar ameaçada pelo progressivo desaparecimento dos sistemas tradicionais de utilização do solo, justificou a classificação como parque natural
por forma a salvaguardar os valores naturais, paisagísticos e culturais que aqui existiam, e simultaneamente promover o desenvolvimento sustentável da região. O Val do Guadiana tem atualmente 4 estatutos de proteção. Para além de Parque Natural, temos também a Zona Especial de Conservação, a Zona de Proteção Especial e o Sítio Ramsar. Estamos igualmente muito próximos da ZPE de Castro Verde e tudo isto faz com que seja um território bastante rico em biodiversidade. Embora já muito associado ao lince ibérico, o Val do Guadiana é também território de outras espécies, como as aves rupícolas e as aves tepárias, tema do webinar de hoje. As aves tepárias estão em forte declínio e merecem uma atenção especial, razão por que trazemos este tema a debate hoje e porque queremos que seja o foco desta direção regional ao longo do próximo ano. Queremos que o Parque Natural do Val do Guadiana continue a ser atrativo para o turismo, para a ciência, para a economia e, acima de tudo, para aqueles que aqui vivem e trabalham e que fazem deste um território que é de todos. Queremos que seja um território de pessoas para pessoas. Queremos apostar na escuta ativa e na participação de todos os stakeholders na construção da estratégia futura para o Parque Natural do Val do Guadiana através do Conselho Estratégico, mas também por via da Comissão de Cogestão, que pretende trabalhar a promoção e a divulgação desta área protegida. Por fim, mas não menos importante, uma palavra de reconhecimento e agradecimento também para todos os funcionários do ICNF e da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo em particular, que contribuíram e têm contribuído ao longo destes 26 anos para a construção do que é hoje o Parque Natural do Val do Guadiana. Estão também todos de parabéns. Hoje contamos com a participação de 3 oradores, que agradeço desde já a presença. O João Rolha, da Câmara Municipal de Mértola, que vem falar sobre o Parque Natural do Val do Guadiana e o contributo para o setor do turismo. A Rita Alcazar, da LPM, que falará sobre a agricultura e as aves tepárias. E a Ana Cristina Cardoso, da Direção Regional, que falará sobre os cortiçóis e afins, a importância da monitorização para o planeamento. De facto, só se gere o que se mede. Espero que este webinar vá de encontro às vossas expectativas e que seja um momento de aprendizagem e partilha de conhecimento. Sem mais demoras, vou passar a palavra à minha colega Alexandra e agradeço a presença de todos vós que se juntaram a nós para assinalar o 26º aniversário do Parque Natural do Val do Guadiana. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Diretora. Como mencionado, temos 3 oradores e o nosso primeiro orador é João Rolha. João é licenciado em Turismo pelo Instituto Politécnico de Beja e pós-graduado em Gestão e Desenvolvimento de Destinos Turísticos pela Universidade do Algarve. É docente no Politécnico de Beja desde 2016, técnico superior de Turismo e coordenador do Gabinete de Promoção e Desenvolvimento Turístico no município de Mértola. Conta com mais de 20 anos de experiência neste território na área do turismo. E, como mencionado pela Sra. Diretora, irá falar-nos do Parque Natural do Val do Guadiana e o seu contributo para o setor do turismo. João, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, muito boa tarde a todos. Agradeço as palavras da Alexandra, uma apresentação tão extensa. Basta dizer que sou deste território e que praticamente conheço a realidade da criação do parque até os dias de hoje e, de acordo com a apresentação que trago aqui, vejo um futuro bastante com bons olhos e com grande prospeção. Portanto, sem mais demoras, vou iniciar a minha apresentação. Espero que estejam a ver, tá? Tá ok. Portanto, é com grande prazer que estamos aqui a comemorar o 26º aniversário do Parque Natural do Val do Guadiana. Agradecemos também o convite enviado da vossa parte e esperamos dar o melhor contributo para a boa realização desta jornada de trabalho. O tema é o Parque Natural do Val do Guadiana e o seu contributo para o setor do turismo. Enquanto pergunta de partida, existem vantagens competitivas na relação entre o turismo e a natureza que permitam um crescimento exponencial sustentado em territórios de baixa densidade, assentes na riqueza natural e paisagística, como é o caso da área protegida do Parque Natural do Val do Guadiana? Ora bem, passado 26 anos da criação da área protegida do Parque Natural do Val do Guadiana, a realização de um balanço entre a existência de políticas de conservação de natureza neste território e a salvaguarda
entre os valores naturais, paisagísticos, culturais da área protegida, bem como o contributo que o crescimento turístico fornece enquanto motor de desenvolvimento numa região fragilizada, demonstra-nos que o saldo é bastante positivo. Criado a 18 de novembro de 1995, com uma área aproximada de 70 mil hectares, compreende todo o troço sul do Rio Guadiana, onde é delimitado pelo concelho de Serpa e a sul pela Ribeira do Vascão, faz fronteira com o Algarve. É uma área protegida que, ao nível geográfico, encontra-se grande parte inserida no concelho de Mértola, ocupando mais de metade do seu território, abrangendo as freguesias de Alcaria Ruiva, Espírito Santo, São João dos Caldeireiros, Santana de Cambas, Corte de Pinto e Mértola. Apresenta 4 estatutos de proteção natural: Parque Natural, Zona de Proteção Especial, Zona Especial de Conservação e Sítio Ramsar. Os principais recursos faunísticos e florísticos, que prefazem cerca de 550 espécies, na maioria destes recursos naturais, se encontram ao abrigo de leis ou políticas de conservação, de proteção especial, como é o caso de 2 projetos bandeira, já aqui falados: o LIFE Iberlince, recuperação e distribuição histórica do lince ibérico, e o LIFE Saramungo, que é coordenado pela Liga de Proteção da Natureza e conta com a parceria do ICNF e da Universidade de Évora. Em 1995, no arranque do Parque Natural do Val do Guadiana, a beleza cênica de Mértola e a existência de um conjunto de atrações naturais enunciadas em diversos estudos de investigação, como a identidade cultural do povo, refletida na sua gastronomia, a arte de bem receber, a aptidão natural para o território para a caça, o rio Guadiana, o passado histórico da mina de São Domingos, o crescente fortalecimento e desenvolvimento do projeto de musealização de Mértola, deu, por sua vez, à área protegida uma projeção nacional e mundial que fez com que no território surgissem novas dinâmicas associadas ao setor do turismo. Em 2001, o território já crescia em números e iniciou-se uma abordagem ao setor da atividade turística ao nível das atrações turísticas, como a criação da praia fluvial da Tapada Grande da Mina de São Domingos, ou a requalificação do Complexo Industrial Mineiro, ou a finalização do projeto turístico associado ao Ecomuseu 5 percursos temáticos em redor a Mértola, ou as viagens marítimo-turísticas no Guadiana, ou a primeira edição do Festival Islâmico de Mértola, deram a possibilidade ao turista usufruir dos atributos naturais, culturais e patrimoniais, bem como espaços de lazer dentro da área protegida. No ano de 2004, o município de Mértola criou a Empresa Municipal de Turismo de nome Merturis e definiu um plano estratégico para o turismo no território que teve como objetivo impulsionar e rentabilizar de forma sustentável as potencialidades turísticas, promover a oferta turística existente em matéria de alojamento, restauração, produtos locais e animação, estabelecendo parcerias estratégicas com agentes e operadores do território, ancorado nas potencialidades turísticas associadas ao levantamento e estudos realizados em torno da biodiversidade do parque. A partir de 2010, a aposta centralizou-se na concepção de um plano assente na estruturação de produtos de nicho, fundamentados nos recursos endógenos e inimitáveis do território. Considera-se estratégica a valorização da riqueza da fauna e da flora, da beleza paisagística, da autenticidade da cultura local, porque o valor estratégico do turismo, enquanto motor para o desenvolvimento, reveste-se de particular acuidade, sobretudo na relação de sustentabilidade e harmonia entre ambos. A nível local, a mais-valia que o turismo representa é igualmente substancial e diversa, particularmente na geração de riqueza
na criação de emprego e de empresas e, por via disso, na fixação de pessoas, aspecto de extrema importância em territórios de baixa densidade. Dos produtos turísticos aqui apresentados, o turismo de natureza, ao longo da última década no Concelho, tem sido o produto que mais tem contribuído para a expansão da atividade no território, contribuindo para o aumento da visitação no Concelho. A aposta na estruturação de alguns nichos, como é o caso do birdwatching, considerado uma prática a nível nacional em matéria de planeamento, estruturação e promoção de um produto turístico de nicho, ou cycling and walking, em que a valorização dos elementos distintivos ao nível de diversidade existente, associados à área protegida, são também associados à história da presença humana na paisagem e são, por sua vez, elementos distintos importantes na construção da imagem do destino. A atividade cinegética do Concelho de Mértola é bastante importante, não só pelo seu aspecto económico, mas também pela importância ao nível da conservação e da sustentabilidade da natureza, quer ao nível do ordenamento, quer ao nível da manutenção dos habitats e, consequentemente, de toda a fauna existente. Atualmente, Mértola tem sido local de projeto de soltura livre da espécie lince ibérico, pelo facto de aqui existir não só condições básicas para a sua sobrevivência, como também ser este o território em que a atividade cinegética se compatibiliza com projetos de conservação ambiental e animal. Em termos genéricos, a geologia de Mértola é marcada pelo acidente geomorfológico da cascata d'água do Pulo do Lobo, pela faixa de piritose ibérica, em que se encontra patente na exploração mineral de São Domingos e Pomarão. Estes locais têm sido alvo de procura por parte de segmentos associados aos meios académicos. E, nesse aspecto, tem sido importante o contributo do LUNEC, sob o ponto de vista da criação de um circuito interpretativo entre esses dois locais, mas também na promoção e na valorização do mesmo recurso, tendo como pano de fundo a criação do Geoparque Val do Guadiana. Mértola integra a rede Dark Sky Alqueva e tem o céu certificado como Starlight Tourism Destination. É uma certificação reconhecida pela Organização Mundial do Turismo e pela Unesco, que tem como objetivo valorizar o território e gerar novas oportunidades para a atividade turística. Neste seguimento, a aposta encontra-se a ganhar. Ora, vejamos. O registro das estruturas de apoio do Parque Natural do Val do Guadiana permite-nos observar que as dinâmicas territoriais podem ser incorporadas numa estratégia de desenvolvimento local baseada na indústria do turismo, visando o crescimento económico por meio de uma estruturação adequada, envolvendo todos os agentes e entidades de desenvolvimento e, obviamente, a comunidade local. Mas é necessário, cada vez mais, empresas que dinamizem os produtos e que se especializem nos segmentos de mercado na ótica de satisfazer as necessidades da experiência turística. A nível da promoção e comercialização dos produtos, essas empresas terão que realizar também um trabalho específico, aproximando os produtos aos mercados principais. Este slide apresenta-nos mais um facto que, apesar da maior procura se encontrar assente na categoria museus e monumentos, observamos que nos últimos anos que a tendência é a procura de espaços verdes, atividades de animação turística, espaços ao ar livre, etc. De acordo com a oferta turística, Mértola, a área protegida do Val do Guadiana, conta com 75 unidades de alojamento, sendo na sua grande maioria alojamento local. Ao nível da restauração, conta com 27 unidades, 7 empresas de animação turísticas, 7 guias locais, um ganho mensal
ao nível dos trabalhadores nesta atividade a rondar os 765 euros. E contribui toda esta atividade para o volume de negócios anual previsto, neste caso em 2019, de 5.074.849 euros. Ao nível da procura turística, vemos que o mercado nacional é muito importante para a área protegida, mas destacamos também a proximidade com a Espanha, a França e a Alemanha. No top 5 dos mercados não pertencentes ao espaço Schengen, aqui destacamos o Canadá, os Estados Unidos, o Brasil, a Suíça e a Austrália. Estada média de hóspedes estrangeiros, 2 noites. Hóspedes por habitantes em Mértola, 5 hóspedes. Taxa média de ocupação por cama, 36,2%. Total de hóspedes, 28.577 pessoas. Total de dormidas, 54.687 dormidas. Top 3 do número de hóspedes estrangeiros. Em primeiro a Espanha, em segundo a França, em terceiro a Alemanha. A identificação da análise SWOT permite-nos refletir a lógica de desenvolvimento integrado e sustentável, onde a aposta nos diversos segmentos de nicho fomenta o aparecimento de novos agentes no setor e, consequentemente, afirma nos territórios das áreas protegidas enquanto agente principal de desenvolvimento económico, contribuindo para a fixação da comunidade local e para a valorização da componente ambiental do território. É no conceito de resiliência que este momento nos apresenta um levantamento dos recursos naturais, patrimoniais e culturais ímpares que dão sustento a estratégias ou linhas de ação operacionais para o setor da atividade turística. A inventariação das estruturas turísticas, atividades de animação e a evolução no registro de aumento de visitantes, o peso económico que o setor apresenta na área protegida ou a identificação de produtos de nicho incentivam ainda mais a estruturação da oferta turística, sob tipologia de público que abrangem, trazendo benefício para a estratégia de sustentabilidade que se pretende para o setor. Fica bem claro que a estratégia para o sucesso assenta numa forte coordenação entre os diversos atores do território, que estão direta ou indiretamente envolvidos nas temáticas de valorização, conservação de natureza e desenvolvimento turístico sustentável. Os 26 anos do Parque Natural do Val do Guadiana mostram-nos que muito tem sido feito para a proteção da biodiversidade, melhoria dos ecossistemas e preservação da paisagem. Esta apresentação mostra também que é possível conciliar a conservação da natureza e as atividades económicas, como é o caso da atividade turística. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, João, pela tua apresentação. A nossa próxima oradora, Rita Alcazar, é técnica e investigadora da LPN. Licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com especialização em Zoologia e Biologia da Conservação e mestre em Ordenamento do Território e Planeamento Ambiental pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, coordena desde 2002 a delegação da LPN em Castro Verde. Focada essencialmente na conservação de aves de palhas e no seu ecossistema, nomeadamente articulando com as práticas agrícolas regionais, coordenou a elaboração da proposta submetida à Unesco para a inclusão de Castro Verde como reserva da biosfera e foi aprovada em 2017, integrando atualmente o Conselho de Gestão desta reserva. Coordena diversos projetos nacionais e europeus para a conservação de espécies ameaçadas, incluindo de aves de palhas. E vem precisamente abordar o tema agricultura e as aves párias. Obrigada, Rita, por ter aceito o nosso convite. Relembro a todos os participantes que no final das intervenções dos nossos oradores existirá o espaço habitual para colocarem as vossas questões. Obrigada, Rita, mais uma vez. Muito obrigada, Alexandra. Antes de mais, queria agradecer-vos o convite para estar hoje aqui a fazer esta apresentação sobre a agricultura e as aves estepárias, uma importante componente
da biodiversidade que o Parque Natural do Val do Guadiana também tem presente, e queria também cumprimentar todos os participantes que estão aqui hoje connosco e felicitar todos os envolvidos ao longo destes 26 anos do Parque Natural do Val do Guadiana, pelo trabalho de excelência que têm feito em termos de conservação da natureza, da ligação com as populações e de mostrarem que é possível fazermos esta compatibilização de atividades e trazer mais valias da conservação da natureza para o desenvolvimento local sustentável. Hoje vou aqui falar um bocadinho sobre esta temática da agricultura e das aves estepárias. Peço desculpa. Estamos a falar de aves muito particulares, muito especiais, que têm a particularidade de viverem num ecossistema que se caracteriza por serem normalmente zonas muito planas, com muito poucas árvores e uma vegetação muito rasteira. Este termo steppe vem de uma palavra russa, que é o steppe, que precisamente caracteriza este tipo de ecossistemas, que são zonas muito semelhantes também às pradarias americanas, onde temos só, de facto, esta vegetação muito rasteira e sem árvores. Aqui na zona do Mediterrâneo, e em particular aqui na Península Ibérica, as estepes, na verdade, nós chamamos-lhes estepes cerealíferas ou pseudo-estepes, porque são habitats que têm sido moldados pelo homem ao longo de muitas centenas de anos, onde se pratica uma agricultura extensiva de culturas de sequeiro, em rotação com pastagens e pousios, e que no fundo, faz aqui assim esta aproximação àquilo que são as verdadeiras estepes que ocorrem noutras latitudes, nomeadamente na Rússia, Ucrânia, Cazaquistão, e que aí sim não é uma paisagem moldada pelo homem, mas sim pelas condições edafoclimáticas. Dizer que, no fundo, estas estepes cerealíferas ou pseudo-estepes se caracterizam por serem planícies, portanto, relevos muito suaves, normalmente com uma precipitação muito reduzida, o que também condiciona aqui o desenvolvimento do coberto vegetal, e por isso, normalmente, temos uma pequena presença de sistemas florestais, e, portanto, a tal ausência de árvores. Temos, neste caso, uma dominância de usos agrícolas extensivos de sequeiro, aqui, portanto, no fundo, a agropecuária, normalmente com uma elevada proporção de pastagens e de pousios, e estamos no Alentejo, a dimensão física das explorações é normalmente também ela elevada, e isso também dá uma característica particular à paisagem. Dizer que estas espécies que nós, quando chamamos de aves estepárias, são aves que dependem deste ecossistema, seja como habitat de nidificação, seja como habitat de alimentação e de abrigo. É uma comunidade de aves muito particular, que inclui desde a abetarda, ao cisão, ao rolieiro, ao cortiçol de barriga negra, ao francelho das torres, mas esta comunidade de aves tem a particularidade de ter um grande número de aves que têm um estatuto de ameaça muito elevado, portanto, espécies cuja conservação é prioritária e que necessitam de medidas de conservação ativas para as podermos manter e preservar. Estas espécies outrora existiam mais abundantemente no nosso país todo, nomeadamente muitas delas na região do Alentejo eram muito abundantes e ocorriam em todo o Alentejo, mas isso tem vindo a diminuir. Muitas dessas espécies hoje em dia têm uma distribuição muito fragmentada, concentrada em apenas algumas GPEs da região do Alentejo, muitas destas GPEs também de muito pequena dimensão e, portanto, populações muito frágeis, nem sempre com muita conectividade de habitat e, portanto, há aqui uma grande vulnerabilidade que estas espécies apresentam e pela qual estão muito ameaçadas. São espécies que estão estritamente dependentes da atividade agrícola que é feita, portanto, da atividade da agropecuária, e por esse motivo é essencial mantermos aqui esta ligação sempre com a atividade agrícola. Quando falamos de aves estepárias, temos que ter em atenção que, no que diz respeito à reprodução e à nidificação, temos espécies que se reproduzem no solo, portanto, não chegam sequer propriamente a fazer um ninho naquele sentido mais estrito que nós estamos habituados de ver ninhos nas árvores. Muitas das vezes são pequenas depressões no solo
que as fêmeas fazem, onde incubam os seus ovos, e temos aqui assim algumas espécies com alguma preferência maior por pastagens, por nidificarem nas pastagens, como é o caso da aptarda, do cisão, da perdiz, do cortiçol de barriga negra e até da calhanha real, e temos outras, como é o caso da águia caçadeira, também tartaranhão caçador, que a sua preferência já vai mais pelas áreas de cereal, pelas searas. Não quer dizer que tanto umas como outras não possam nidificar ou nas pastagens ou no cereal. Quer dizer que tem aqui uma preferência maior por estas áreas, mas aqui assim a mensagem mais importante é que são efetivamente espécies que se reproduzem no solo, e daí ser tão importante termos medidas para a proteção destas aves durante o período de nidificação, de modo a não perdermos estes locais de nidificação. Depois temos outras três espécies de aves que dependem destes habitats para a sua alimentação e onde ocorrem, mas que nidificam em cavidades, portanto não nidificam no solo e nidificam de ter estruturas ou locais apropriados para se reproduzir, como é o caso do paneireiro das torres, também conhecido como francelho, o roleeiro ou o mocho galego. Como eu dizia há pouco, nada disto é possível sem uma compatibilização com a atividade agrícola, e aqui é de facto essencial este trabalho que tem que ser feito de proximidade com os agricultores, para que a gestão agrícola seja feita de uma forma tão compatível quanto possível com a proteção destes valores que são as nossas aves de párias. Para nós as conservarmos, precisamos efetivamente de ter estas tais grandes áreas abertas e extensas, as estepes, mas ter aqui uma agricultura extensiva, de sequeiro, em que se faz uma rotação entre o cereal e a pastagem, e só assim é que nós conseguimos assegurar a conservação das aves de párias. Como é que nós, em termos de habitat agrícola, devemos ter aqui esta gestão da paisagem? Por um lado, é necessário mantermos uma rotação entre o cereal e a pastagem, manter uma proporção significativa de pastagens, ou seja, que estas ocupem mais de 40% da superfície da exploração agrícola, manter áreas semeadas com cereal de sequeiro, aveia, trigo mole, trigo duro, triticale, cevada, que ronda entre os 20% e os 50%, manter também áreas semeadas com culturas de primavera que sejam para o consumo destas aves de párias, e normalmente isto é feito na proporção de 1 hectare por cada 50 hectares da exploração agrícola. Estamos aqui a falar de culturas como o feijão furado, a ervilha, o grão de bico, que são bastante apreciadas por estas espécies. É muito importante não efetuar trabalhos agrícolas com maquinarias, desde sementeiras, ceifas, cortes de feno, cortes de pousio, durante a época de reprodução. É precisamente este o ponto crítico aqui assim mais essencial para conseguirmos assegurar a conservação destas aves. Limitarmos o encabeçamento pecuário, aqui varia também em função um pouco da área geográfica, porque há condições edafoclimáticas diferentes, mas é muito importante que não existem situações de sobrepastoreio que podem não permitir termos o coberto vegetal necessário nas áreas das pastagens, e, portanto, encabeçamentos baixos, aqui assim. Também é importante assegurar pontos de ababuramento no período seco, portanto, no verão, pelo menos um por cada 100 hectares, proteger as margens das linhas de água, mesmo os pequenos barrancos, porque são muito importantes, por exemplo, para uma série de espécies de insetos que são importantes para a alimentação destas espécies, e também importante termos algumas áreas que não tenham pastoreio durante a época de reprodução, os chamados pousios. Esta compatibilização entre a agricultura e a conservação das aves de párias tem tido o apoio de medidas agroambientais, os apoios zonais, e esta tem sido uma forma de se conseguir compatibilizar aqui a perda de rendimento aos os custos adicionais que os agricultores têm pelas medidas que fazem para a conservação destas aves de párias. Trago-vos aqui o exemplo do Plano Zonal de Castro Verde, que tem um historial um pouco maior do que a medida do plano zonal, do apoio zonal das outras áreas de párias que abrange o Parque Natural do Val do Guadiana. Trago este exemplo por ser um exemplo que tem uma história um bocadinho mais alargada que o historial da medida agroambiental no Val do Guadiana, e que nos permite ver aqui algumas informações relevantes, mas que se aplicam e que são, de certa forma, similares ao que acontece no Parque Natural do Val do Guadiana. Dizer que esta medida começou em 1995, portanto, uma medida que surge no âmbito da política agrícola comum,
Neste caso foi uma medida concebida especificamente aqui para o território de Castro Verde, para o Campo Branco, na verdade, e que teve desde sempre um grande envolvimento dos intervenientes locais. São candidaturas voluntárias do agricultor por períodos de 5 anos e já tem sido apoiada ao longo de vários anos dos vários programas de desenvolvimento rural que temos tido. No fundo, esta medida o que tem como objetivo é promover a conservação da natureza, portanto, fazermos aqui a manutenção e a melhoria do habitat da avifauna estepária e, como eu disse há pouco, minimizar as perdas de rendimento que os agricultores têm para fazer esta gestão agrícola. E, lá está, fazermos aqui assim a manutenção destes espaços naturais de grande valor que temos aqui. Trago aqui assim um exemplo da evolução do número de beneficiários. A medida teve alguns altos e baixos em funções de alterações que foram feitas nas políticas agrícolas. Atualmente temos o número mais elevado de beneficiários que já alguma vez o apoio zonal teve, portanto ultrapassou já os 200 beneficiários, e isso é fruto também das medidas que existem, que têm potenciado esta adesão. E também dizer que neste momento em Castro Verde, neste apoio zonal de Castro Verde, que apanha a Zona de Proteção Especial para Aves de Castro Verde, já quase que se atingiram os 35 mil hectares de área beneficiada. A medida agrícola, a medida agroambiental que se aplica ao Parque Natural do Val do Guadiana surgiu apenas aqui no PRODER 2010 e tem tido um crescimento também no número de aderentes e na área beneficiada, que hoje em dia não chega ainda aos 10 mil hectares, mas que tem vindo a aumentar também a área que temos aqui de aderentes e de beneficiários. Só para se ter aqui uma noção, trago aqui alguns exemplos da estrutura local de apoio do Baixo Alentejo, que mostram que, por exemplo, os pratos temporários têm de facto aqui uma proporção muito grande, com cerca de 60% da área, e depois temos os 30% de área com cereal e 5% de pósio, portanto, e 2% de culturas para a fauna. Portanto, no fundo, um reflexo daquilo que é a medida e esta rotação do cereal com as pastagens. Em termos de cereais, as proporções que têm sido mais utilizadas são as aveias, com 58%, e depois temos o trigo mole, o triticale e a cevada com proporções mais baixas. Dizer também que este é um território onde, no fundo, esta medida agroambiental apoia é uma prática agropecuária e, portanto, ter aqui uma noção também do número de explorações que têm bovinos e pequenos ruminantes e o número também de animais de bovinos e pequenos ruminantes que temos aqui nesta zona, neste caso em concreto, apenas aplicado ao concelho de Castro Verde. O encabeçamento, como eu dizia há pouco, é um encabeçamento baixo e bastante extensivo, e também é isso que, no fundo, acaba por contribuir para que as espécies tenham aqui, assim, estas aves estepárias, tenham aqui um habitat disponível durante todos estes anos. No fundo, dizer que as searas são áreas de alimentação muito importantes para estas espécies, mas também são áreas de nidificação muitíssimo importantes, sobretudo para algumas das espécies, como a águia caçadeira, e que os nossos dados também têm revelado que nos anos mais secos, estas áreas das searas são também elas ganham uma relevância maior e são ainda mais importantes. Os pratos temporários são os locais preferenciais para a reprodução de muitas delas e são essenciais para a alimentação e abrigo, e também devem ser preservados e em boas condições, e que se consegue ter aqui uma pecuária que seja compatível com a conservação destas espécies, mas que existe de facto um regime muito extensivo e esta rotação com o cereal de sequeiro. Queria dizer aqui assim que nem tudo são rosas, existem, apesar de toda esta tentativa de compatibilização, algumas dificuldades. Uma delas tem a ver com as atividades agrícolas que exigem o corte de fenos, por exemplo, e trago-vos aqui o exemplo da nidificação da aptarda, em que podem ver aqui neste gráfico que o pico da eclosão dos ovos acaba por coincidir aqui com o início do mês de maio, que é precisamente a altura em que nós temos a maior proporção de cortes de fenos. E, portanto, esta é talvez a atividade que mais impacto tem neste momento na avifauna estepária
e daí ser tão importante fazer uma gestão muito cuidada do corte de fenos para evitar que haja aqui assim um impacto negativo nas aves tupárias e na reprodução e no sucesso reprodutor destas aves. Outra espécie também muito vulnerável a esta situação do corte de fenos e também quando são feitas as ceifas, porque tem uma época de nidificação um pouco mais tardia, é a águia caçadeira. Têm sido feitas medidas para a proteção dos ninhos com a colocação de gradeamentos que nem sempre têm o sucesso tão bom e tão desejado quando seria o necessário, e por isso é muito importante que se criem de facto aqui medidas para a proteção desta espécie. Eu deixei a minha apresentação, creio que deixou de estar a ser compartilhada, mas posso... acho que já está novamente. Já está. Mostrar aqui assim também uma outra problemática que nós temos na conservação das aves tupárias tem sido o grande incremento de vedações que existem na nossa paisagem, é fruto também de haver menos mão de obra disponível para trabalhar na agricultura, e trago aqui o exemplo de melhoramentos que temos feitos nas vedações para melhorar reduzir aqui o impacto que as vedações podem ter. As vedações podem ter dois impactos, um deles é impedirem as áreas de parada nupcial que as aptardas fazem, e portanto se forem colocadas nestes locais têm um impacto muito negativo porque podem levar ao desaparecimento desses locais de parada nupcial, mas também, e é esse o exemplo que vos trago aqui neste pequeno vídeo que consigam ver, na altura do verão as fêmeas têm que normalmente levar as suas crias até aos locais onde podem beber água e ter alimentação, e as vedações podem ser aqui um obstáculo intransponível para estas crias que não poderão aceder a elas, e daí que tenhamos desenvolvido modelos nas vedações para que possam conseguir passar nestes locais e aceder aos tais locais de alimentação e de abeberamento no verão. Também, muito importante é ver locais de abeberamento e com disponibilização de alimento no verão, e trago aqui também um pequeno vídeo para verem em que podemos observar uma mãe aptarda com o seu filho já um bocadinho mais crescido do que ela, um macho neste caso, em que vêm nestes locais alimentar-se e beber água, e portanto de facto, é muito importante que nós durante o período de verão também consigamos ter boas condições para estas aves poderem permanecer aqui. Queria só deixar aqui assim algumas considerações finais sobre as nossas aves tupárias e a agricultura. Dizer aqui que existe de facto aqui esta ligação muito estreita entre as aves e estas práticas agrícolas, portanto é essencial nós mantermos este tipo de práticas agrícolas extensivas, que também estão a contribuir para mantermos uma paisagem que se está a diferenciar, no fundo, neste momento, das tendências que nós temos das áreas irrigadas do Alqueva, em que conseguimos manter uma paisagem mais tradicional e mais associada à imagem que as pessoas têm do Alentejo. A preservação destas espécies é um bem público, é um serviço de ecossistema que estas regiões estão a prestar à sociedade, e que, apesar dos muitos esforços de conservação para as aves tupárias que têm sido feitos ao longo das últimas décadas, espécies como a aptarda, o cisão, a águia caçadeira estão com declínios populacionais muito acentuados por vários fatores, e portanto é de facto necessário termos medidas urgentes para a sua conservação no terreno, incluindo seja dentro ou fora das áreas classificadas. E, dito isto, queria agradecer a vossa atenção por esta apresentação, novamente felicitar todos os envolvidos na conservação, nas ações de conservação que têm feito no Parque Natural do Val do Guadiana, que também é um importantíssimo reduto das nossas populações de aves tupárias, que têm aqui populações ainda muito importantes e que é muito urgente mantermos e conservarmos. Muito obrigada a todos. Obrigada a nós, Rita. A nossa última oradora, Ana Cristina Cardoso, é bióloga,
técnica do ICN, do ICNB e do ICNF há 25 anos, está no Parque Natural do Val do Guadiana há 22 anos. E elemento dinâmico da equipa do parque, transversal a várias temáticas, tem desenvolvido trabalho em várias áreas, nomeadamente na componente da divulgação dos recursos naturais, onde se destaca o livro das aves, o livro dos peixes, a rede de sinalização e o mapa do Parque Natural do Val do Guadiana. Participou no desenvolvimento de projetos de gestão de habitat e de planeamento e monitorização. Na área da biologia tem desenvolvido sobretudo trabalho na conservação das aves, de párias e dos ecossistemas ribeirinhos. Hoje vem abordar a temática os cortiçóis e afins, a importância da monitorização para o planeamento. Muito obrigada, Ana Cristina, por estar presente. Ana Cristina... Dá-me só um minuto que eu esqueci-me de partilhar com som. Com som, pois era isso outra vez. mesmo que eu ia dizer. Ok, pronto. Obrigada, Alexandra. Obrigada a todos pela vossa presença. Queria agradecer a todos que estão a participar e a assistir a este evento. Queria agradecer em especial e enviar um cumprimento, já que não pode ser pessoalmente, tem que ser de longe, àqueles que têm sido fiéis e constantes nestes aniversários, neste dia aberto. Porque, de facto, esta iniciativa começou desde há muitos anos atrás, por iniciativa do João Carlos Farinha, é bom que se relembre disto. Os dias abertos das áreas protegidas foi uma iniciativa dele enquanto chefe de divisão de divulgação do ICN, e foi de tão sucesso que tem perdurado até os dias de hoje. De facto, tem sido encarado como um dia de partilha, um dia de mostra do trabalho que a área protegida tem feito, e também um dia que também se quer que seja um dia de encontros e de discussão dos próximos desafios que temos entre mãos. E, portanto, também achei bem relembrar o início, é bom voltarmos ao início do porquê que estamos aqui hoje, não só em termos de área protegida, mas também do próprio evento em si. E foi ele próprio também que me colocou o desafio de fazer uma apresentação sobre os cortiçóis, que normalmente nunca tínhamos o feito ainda em termos de divulgação desta espécie e do trabalho que tem sido desenvolvido com ela na área do Parque Natural, e foi interessante exatamente por causa disso. Portanto, já tínhamos feito uma apresentação interna e tínhamos a apresentação feita e, por que não, a divulgar o trabalho que tem sido feito com esta espécie. Nós em Portugal temos duas espécies de cortiçóis, o cortiçol de barriga preta e o de barriga branca, que já vão ver num pequeno vídeo as duas espécies interagem, as duas espécies. O cortiçol de barriga preta, como o próprio nome indica, tem no baixo ventre uma mancha preta e por isso é que se designa assim para o diferenciar do outro. A fêmea e o macho apresentam dimorfismo sexual. E porquê é que eu estou a falar nisto? Porque julga-se que esta diferenciação tem a ver com o facto de eles incubarem durante períodos do dia diferentes e, portanto, o facto do macho incubar durante a noite os ovos e as fêmeas incubarem os ovos durante o dia. Poderá ser uma relação com a cor da plumagem. Portanto, o macho é aquele que tem um amarelo mais ocre, com ocre inclusive no pescoço, e a fêmea um pouco mais parda da cor da pastagem. Há uma situação que é associada a esta fêmea e que normalmente as pessoas gostam muito por causa do som que esta espécie faz a voar, e que eu vou passar para tentar partilhar com vocês.
pronto, é um som que é muito característico e que, se vocês se aperceberam, aquele era um casal de cortiçóis e o que estava a acontecer é que estava um pequeno bando a passar por cima do bebedouro, porque eles estão junto a um bebedouro, e no fundo estavam a comunicar entre outros. É de facto algo que normalmente, enquanto eles são muito inconspícuos, enquanto estão no chão e sossegados, quando estão em voo, eles estão a maior parte das vezes estão a comunicar. Continuando um pouco a falar um pouco desta espécie, a reprodução, ao contrário das outras stepárias, ela dá-se em pleno estio, na altura mais tórrida do Alentejo, por isso mesmo é também uma espécie já com características um pouco mais semidesérticas. Ela ocorre também na zona do norte da África, na zona da Turquia e algumas zonas da Ásia. Portanto, no fundo, ela distribui-se à volta da região mediterrânica. Na Europa, apenas ocorre em Portugal e em Espanha. Como podem ver, descobrir um ninho desta espécie ou uma cria, eu digo muitas vezes que é isto: onde está o óleo, aquele livro Onde Está o Óleo deve ter reinventado na questão das crias e dos ovos das stepárias, porque de facto são de extrema dificuldade de visualização quando estão no chão. Outra característica também interessante, de facto, e que já adiantei um pouco atrás, é a dependência dos bebedouros. De facto, as aves stepárias têm uma necessidade regular de beber água, como a Rita também já tinha referido, e os cortiçóis têm uma pontualidade a beber água nas 2, 3 primeiras horas da manhã, e ponto, acabou-se, ou então depois, já só no final do dia, é que voltam-se a dirigir aos bebedouros. Esta questão dos bebedouros é muito interessante nesta espécie por várias razões. Uma delas é que também o acompanhamento, e falando já um pouco da monitorização, o acompanhamento muitas vezes das idas aos bebedouros permite-nos saber em que estado do ciclo de vida é que esta espécie se encontra. Primeiro porque normalmente andam em grupo machos e fêmea, mas quando deixamos de ver machos e fêmeas irem em conjunto aos bebedouros e passamos a ver só grupos de fêmeas ou só grupos de machos, isso dá-nos indicação de que estamos em altura da reprodução. Exatamente por aquela questão de estarem separados os tempos de incubação. Primeiro chegam as fêmeas, que vão render os machos, não é? Porque os machos passaram a noite e elas, antes de irem para incubar os ovos, vão beber água para depois passarem durante o resto do dia elas. E depois, só mais tarde, é que vêm os machos após a rendição dos ovos, na incubação. Outro aspecto também muito curioso associado a esta espécie é que o dimorfismo sexual não é só a nível da cor da plumagem, mas também à própria plumagem. O macho tem no baixo ventre penas que estão modificadas e que servem como esponja para ficarem ensopadas e poderem, quando saem do bebedouro para ir junto das crias, poderem no fundo dar-lhes água. E só o macho é que tem esta capacidade. Também já vimos em algumas situações, tanto nós como os espanhóis, de algumas fêmeas que não contentes com o facto de terem tido só uma geração, deixam aquela geração com o macho e vão ter com o outro para produzirem. E talvez seja uma das razões porque o período de reprodução seja tão alargado, porque muitas vezes temos em setembro ainda ovos e crias pequenas. Isto para mostrar um bocadinho o que é que vou passar o mesmo vídeo, mas vou passar mais à frente para poderem ver o macho a fazer isto quando vai beber, ter este comportamento.
Pronto, como viram, de facto, este bebedor é em Espanha, por isso, as aves que aparecem por trás são os cortiçóis de barriga branca, portanto não só existem em Portugal nem na zona do Castelo Branco, e portanto o macho reiteradamente tenta colocar o vento dentro da água exatamente para ensopar. Portanto, é nítido, ao ver-se este comportamento, nós sabemos de facto em que ciclo é que estamos, em que ponto da situação é que estamos do ciclo de vida da população. Isto é uma paisagem típica estepária, onde as apetardas, os sisões, os tartarinhões gostam de estar. O cortiçol gosta disto um bocadinho mais pastoreado, portanto é uma espécie que admite este tipo de biótopos, mas prefere-as um pouco mais pastoreadas, com uma vegetação um pouco mais rala. Digamos que normalmente dizemos que esta espécie é louca por leguminosas, portanto é muito importante que de facto nas medidas agroambientais se mantenham estas parcelas de leguminosas, porque é uma espécie que, quando há um campo de ervilha, está lá um bando grande. Normalmente nas nossas contagens temos sempre bandos grandes. Por exemplo, posso-vos dizer que na ZPE de Mourão Moura Barrancos há um agricultor que faz cártamo, portanto, produz cártamo, e a espécie está lá sempre. Portanto, eles gostam de espécies também de sementes muito finas, portanto é uma espécie que está preparada para aquela vegetação gramínea de cardos, de coisas com sementes mesmo muito finas, e adapta-se bastante bem a estes pousios, estas pastagens, no fundo, com algum pastoreio, em que depois fica esta vegetação mais rala e é de facto o seu biótopo preferencial. São fotografias de um trabalho que já foi feito há algum tempo, exatamente para relacionar a sua presença com a cobertura e com a altura da vegetação que tinha. Entrando um pouco então na questão da monitorização, a monitorização em termos começando por esta espécie, não é? Nós em 2002, 2003, o Parque Natural, portanto, saiu das suas fronteiras e fez um censo nacional da espécie, que contribuiu e que teve um enquadramento para produzir informação para o Atlas das Aves Nidificantes, e que, portanto, no fundo atualizou a informação que havia do Atlas de 1989 em termos de área de distribuição e em termos também de onde é que conseguiu-se nidificação confirmada, onde a nidificação era possível, e, portanto, para mostrar um pouco. A partir daí, desde essa altura, a metodologia de censo ficou mais ou menos padronizada, portanto, conseguiu-se afinar a metodologia, e digamos que nós temos dois tipos de abordagem. Digamos que o censo da primavera é um censo que é para definir as áreas, ou tentar encontrar áreas de reprodução, portanto, as áreas onde a espécie é importante preservar porque a espécie se reproduz. Não podemos usar como dados fiáveis para quantificação, apenas para uma aferição, porque a espécie é extremamente difícil de se observar durante esta altura. Nós podemos estar a 2, 3 metros do ninho e a fêmea não se levanta do ninho por nada. E nós, como elas são inconspícuos, não os observamos. Portanto, é muito complicado aferir, de facto, qual é que é a população reprodutora desta espécie. O que é que nós temos feito? Um mês, 15 dias antes do período que normalmente sabemos, até pela observação dos bebedouros, sabemos que está prestes a mudar a eles iniciar, temos feito censos nessa altura onde assumimos que eles já estão próximos das áreas de reprodução e que será, no fundo, as áreas que onde eles vão criar. Portanto, tem sido esta a nossa metodologia. Mas, de facto, é o censo outonal, portanto, o censo após o período reprodutor, em que eles andam em família, que entre o macho, a fêmea e as crias, e depois juntam-se a outros grupos familiares, em que depois, de facto, é mais fácil contabilizar e ter uma estimativa da população outonal, mas que depois também se faz a relação, porque é logo a seguir ao período pós-reprodutor. Durante estes censos, naturalmente, e que também já se faz também no censo da petarda, é a recolha de outra informação de outras aves estepárias e de rapinas, portanto, de espécies que também são importantes, que no fundo são importantes e que também servem de espécies de bandeira para o trabalho que nós fazemos. O censo nacional que foi desenvolvido em 2002, 2003,
Desde logo teve informação para o Atlas, como já foi referido, mas também para uma atualização do Estatuto de Conservação da Espécie. Ela estava como vulnerável e com os dados que foram recolhidos na altura, ela passou a constar como em perigo de extinção. Como na ZPE de Castro Verde de Val do Guadiana nós temos informação dos censos desde essa época até agora, permitiu que essa informação constasse nos relatórios que Portugal, enquanto Estado-membro da comunidade, da Comissão Europeia, tem que apresentar sobre o ponto da situação, fazer o ponto da situação do estado de conservação das aves que estão presentes no anexo 1 da Diretiva Aves. E, portanto, também é uma informação que consta, é fruto do trabalho aqui da equipa do parque, mas também, sempre que possível, tentamos também envolver, mas sobretudo tem sido, neste caso e nesta espécie em concreto, tem sido aqui da Direção Regional e pronto, pontualmente também tem havido algumas parcerias com outras entidades. Depois, muitas vezes, pronto, também da emissão de parceiras, do que é que, mas eu já falo um pouco mais disto mais adiante, há aqui alguns indicadores que a monitorização de facto nos dá e que depois também são indicadores e são parâmetros que são ponderados na definição do estatuto das espécies. Portanto, é um indicador espacial da abundância das espécies, onde é que ela existe, precisamos saber, isso é claro, isso toda a gente entende, mas também, depois em termos de revisão de estatuto, é muito importante saber se ela existe em muitos pontos ou se existe em poucos pontos ou se a maior parte da população está concentrada numa zona. E neste momento, isto é um mapa já a contar com todas as observações que têm sido feitas há mais de 10 anos, quer na ZPE de Val do Guadiana, quer na ZPE de Castro Verde, portanto, todos estes pontos é o resultado desses anos todos, e podemos afirmar que, de facto, o que tem acontecido é que 80% da população nacional está centrada dentro daquela elipse que está aqui atracejado dentro da ZPE de Castro Verde. Portanto, de facto, é um dado é uma informação que, no fundo, mostra a fragilidade da conservação desta espécie, que temos em conta que está muito circunscrita a sua distribuição. Depois temos o indicador da abundância, como é lógico também, que quanto menos efetivos, portanto, menos a população tem condições de preservação no médio e curto prazo. Queria só que acompanhassem aqui a leitura do gráfico. A linha que se situa à verde soma os efetivos das duas áreas classificadas, Castro Verde e Val do Guadiana. Dada a sua proximidade, sempre foi uma opção que fizemos na altura e desde então temos somado esse efetivo como sendo a população de Castro Verde e Val do Guadiana. E, portanto, o que tem-se visto é a reta que atravessa é, de facto, no fundo, a regressão linear dessa informação exclusivamente destas duas áreas classificadas. Portanto, nas duas áreas classificadas mais importantes para a conservação da espécie, ela tem-se assistido a uma tendência de declínio das suas populações. Quando somamos primeiro a ZPE de Reguengos e depois mais tarde começámos também a fazer o censo na ZPE de Mourão, Moura, Barrancos, a informação pouco cresce o número de indivíduos à população que existe nas áreas classificadas. E, portanto, eu esqueci-me de explicar porque é que a gente faz só nestas, porque no âmbito do censo, dentro das áreas classificadas mais importantes são estas 4, porque depois na ZPE de Évora, quer na ZPE de Campo Maior, os indivíduos são menos de uma dezena e consideramos que deveríamos concentrar o esforço nestas 4 áreas classificadas. No fundo, e agora passando para os afins, não é? No fundo, o input de vários projetos, que é o Life Cisão, que já foi foi em 2003, 2006, que foi liderado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, quer o Censo da Petarde, que é feito pela Liga para a Proteção da Natureza, em parceria com o ICNF, uma parceria já de longa data. Acho que já fez as bodas de prata, eu acho que sim, já fizemos também as bodas de prata deste censo.
quer o senso cortisol, quer, portanto, mesmo inclusive monitorizações, resultados de monitorizações de avaliações de impacto ambiental. Recordo, por exemplo, a linha Alqueva Fronteira, que atravessa a ZPE de Mourão Moura Barrancos, que trouxe muita informação relevante para quando nós, departamento primeiro regional, depois passámos à direção regional, passámos a ter esta área classificada sob a nossa alçada. De facto, isto tudo permite-nos balizar o nosso trabalho, não é? Portanto, como eu costumo dizer, não conseguimos fazer o nosso trabalho cegamente. Portanto, nós temos que ter informação para analisar processos, para analisar pareceres e cruzar aquilo que nos solicitam parecer com a distribuição e a abundância e o conhecimento que temos. Portanto, são dois mapas de exemplos de uns processos que tivemos e que coloquei aqui na altura. Também da mesma forma, agora falando um pouco para a questão do planeamento, no início portanto, há uns 10 anos também, ou um pouco menos, o PDM de Beja estava em revisão, houve uma proposta da parte da Câmara de integrar e de diferenciar as áreas abertas das áreas agroflorestais, com o sentido em ter um normativo diferente, até pela força da integração do plano setorial da Rede Natura 2000, e portanto o que nós fizemos com a proposta deles, nós cruzámos a informação que tínhamos de todos os valores naturais da ZPE de Castro Verde, de grous, de petardas, de peneireiros das torres de vários valores naturais. E o que é que aconteceu é que, de facto, verificámos que se sobrepunha, por exemplo, as bolas amarelas, que são petardas, sobrepunham-se zonas de parada sobre as áreas que eles tinham classificado como agroflorestais e que acabámos por, no fundo, fazer aqui um aconchegar, não está-me a faltar o termo, aqui um melhoramento da cartografia e com a informação. De facto, só conseguimos fazer um bom planeamento, e um bom planeamento é um planeamento que permita que qualquer requerente saiba exatamente o que é que pode e o que é que não pode fazer em determinada altura, e quanto mais informação nós tivermos, melhor podemos planear e sai um planeamento mais justo do que pronto, ficar ao critério de cada técnico ou de cada entidade ou do que é que seja. Portanto, o planeamento, no fundo, se for um planeamento, se tiver informação sólida, também vamos ter, de facto, um planeamento sólido que nos permite depois ser mais justos e mais transparentes, era a palavra que eu queria, mais transparentes com as pessoas. Portanto, em jeito de conclusão, pouco mais há a dizer, de fundo é um resumo daquilo que já foi referido, não é? Portanto, a importância da monitorização para vários aspectos do trabalho que nós fazemos. Muitas vezes as pessoas perguntam-nos o que é que vocês fazem. Nós analisamos pareceres. Isso é tão chato. Sim, mas de facto analisamos pareceres, mas eu para analisar os pareceres eu tenho que ir para o campo perceber a informação. Portanto, esta é a parte que de facto é importante. A monitorização envolve um esforço de técnicos, envolve um esforço de vigilantes da natureza, envolve dedicação, porque muitas vezes as horas que não são compatíveis, as horas não são compatíveis com as das espécies, nós temos que nos adaptar a elas. E há algo que eu ainda não referi, que queria referir ainda, é que a monitorização, para fazer monitorização é preciso definir metodologias. E para definir metodologias nós também aprendemos, como tivemos que aprender com os cortiçóis, saber qual é que era a melhor metodologia. Em algumas espécies é necessário mesmo desenvolver metodologias que estejam de acordo e que respeitem o comportamento e a vivência das espécies sem interferir nos seus hábitos e pondo em risco, nomeadamente, a sua reprodução. E, portanto, a monitorização também tem que ser feita seriamente e com regras, exatamente para que não se coloque em causa as espécies que estamos a tentar conservar. E muitas vezes também aproveitamos essa experiência e essa aprendizagem que ganhamos para depois passar essas regras para outros com o ganho. Portanto, a monitorização também nos dá esta situação. Bom, eu penso que já chega. Agradeço uma vez mais a todos por estarmos todos aqui mais uma vez a partilhar uns com os outros informação
E é tudo. Obrigada. Muito obrigada, Ana Cristina. Obrigada também aos restantes oradores pelas apresentações e pelas informações que nos trouxeram aqui e que nos ajudam um bocadinho também a refletir aqui sobre o nosso Parque Natural. Eu agora relembro que os participantes poderão colocar as suas questões, damos preferência às questões orais. Portanto, agradecemos que queiram levantar a mão e nós daremos por ordem aqui a permissão para poderem falar e para poderem ligar os seus microfones. Relembramos só que agradecemos que mencionem que também iremos perceber, consoante o conteúdo das questões, a quem elas se dirigem. Também poderão, para quem não é possível colocar as suas questões de forma oral, que poderá colocar aqui no nosso bate-papo e nós iremos ler depois as questões. De momento ainda não temos aqui ninguém com a mão levantada, mas temos aqui já uma questão no nosso bate-papo que eu vou passar a ler. Maria Virgínia Sebastião pergunta o seguinte: qual a possibilidade de participação de voluntários nos programas e projetos do ICNF Parque Natural do Val do Guadiana, se necessário utilizando viatura própria e fazendo um seguro pessoal? Ana Cristina Cardoso. Tu é que escolhes quem é que responde? Relativamente, eventualmente também aqui a questão, coloca aqui relativamente aos projetos do ICNF, também poderei perguntar à Rita Alcazar. Claro que não, Alexandre, estou só a meter contigo e ganhar tempo para preparar a resposta, porque... Eventualmente também podemos perguntar aqui à Rita Alcazar se relativamente aos projetos e programas desenvolvidos pela LPN, se existe aqui espaço para a questão dos voluntários. Cristina, queres que eu responda primeiro então? Posso falar eu? Eu posso responder, nós naturalmente que sim, penso que sim, terá que se fazer um seguro, terá que um seguro pessoal sim, mas tem que ser sempre autorização da presidência, acho eu, do ICN, para essas situações. Nós temos estágios, normalmente quando deixe-me recordar, quando há estágios profissionais, das escolas profissionais, há um protocolo entre as duas instituições e como eles têm o seguro escolar, eles acabam por colaborar e acompanhar-nos no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, que no fundo é aquilo que é interessante, no fundo eles em contexto de trabalho perceberem o que é um pouco daquilo que a gente faz e aproveitarem o acompanhamento que fazem do nosso dia-a-dia para depois elaborar algum trabalho que tenham que apresentar e pronto, penso que saiam daqui sempre. Agora, normalmente, também que tem acontecido nós tivemos durante um determinado período de tempo, penso que até foram uns 10 anos, um período de 10 anos em que tivemos, de facto, um sistema de voluntariado em que durante o verão nós íamos fazer controle de espécies exóticas na Ribeira do Vascão e que durante o período de verão publicitávamos para as pessoas irem ter connosco e nessa situação as pessoas nem precisavam de seguro porque não davam nas nossas viaturas, não é? Portanto, o problema sempre é nas nossas viaturas. Portanto, fazíamos um ponto de encontros, fazíamos uma pequena palestra do que é que queríamos fazer, o trabalho que queríamos fazer, o porquê deste trabalho. E depois acabávamos por todos juntos piquenicarmos e no fundo convivermos e partilharmos a nossa experiência com essas pessoas. Pronto, isso foi um pouco aquilo que de voluntariado nós tivemos e também de estagiários da experiência que temos tido até agora. Passo a bola, Rita. Obrigada. Pois, nós efetivamente também aceitamos normalmente... Rita, desculpa. Era só para dar continuidade aqui ao ICNF e depois passávamos à LPN, era só isso. Eu queria só completar, dizer que a existência de um programa de voluntariado já foi algo que eu já falei também até com o João Carlos Farinha,
e que nós estamos aqui a pensar como é que vamos resolver, mas passará essencialmente por duas soluções que nos surgiram na altura. Uma delas é exatamente haver um seguro pessoal, outra é, não sei se é possível, mas já fica aqui o repto já, que ainda nem falei com nenhuma das entidades, eventualmente haver um programa com o município, não sei se é possível isto, e haver assim, um chapéu maior e ser através das câmaras municipais. Mas o problema que se põe é exatamente a questão, o problema principal que se põe é a existência de um seguro. Agora, havendo um seguro pessoal, que se a pessoa assegurar isso, é mais fácil de resolver. Mas, de facto, é algo que já está aqui a ser cozinhado. Obrigada. Rita. Então, nós na Liga para a Proteção da Natureza temos várias atividades com voluntários. No nosso caso é talvez um bocadinho mais fácil que no caso do ICNF, porque podemos acionar um seguro pelas atividades para cada pessoa que pratica, que faz essa atividade de voluntariado. Portanto, temos essa possibilidade temos este seguro contratualizado que nos permite dar essa segurança. Portanto, não temos também a dificuldade da circulação das viaturas, de circularem connosco nas nossas viaturas, porque aí aplica-se os seguros também normais das viaturas e, portanto, não existe também essa questão. Normalmente temos atividades que divulgamos de sensibilização, que também incluem atividades de voluntariado. Em algumas precisamos de voluntários já muito profissionais, quase. Isto quer dizer o quê? Por exemplo, se estivermos a falar de voluntários para alguns dos censos, já estamos a falar de pessoas que têm que saber, por exemplo, diferenciar as aves pelo som, ou conseguirem fazer a identificação das distâncias a que as aves estão. Portanto, algum grau de voluntariado mais simples que nós temos nas nossas atividades e outro às vezes um bocadinho mais complexo, que já exige voluntários mais especializados. Mas as associações não governamentais de ambiente, e creio que aí posso falar pela LPN ou por outras congêneres nossas, desenvolvemos de facto muitas atividades de voluntariado em que contamos com a ajuda dos cidadãos para estas tarefas ambientais. Obrigada. Acrescentava também o seguinte, de estarem os interessados atentos a estas entidades intervenientes no território e de perceber quais os programas que estão e que vão estando disponíveis à medida que as épocas do ano vão passando e a possibilidade de se inscrever nessas atividades. Relembro que os interessados, os participantes, poderão colocar questões ou observações relativamente às comunicações. Já temos aqui algumas mãos levantadas. Tenho aqui o Nelson Miguel. Sim, olá, boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir. Então? Sim. Portanto, antes de mais, parabéns a todos pelas apresentações. Gostava só de fazer aqui uma observação em relação a esta história dos voluntários quase profissionais, em que têm cada vez mais um trabalho fulcral. Falamos desde limpezas de praias a limpezas de infestantes, a limpezas de uma série de coisas, mas estamos a deixar este trabalho, que é um trabalho que deveria ser, portanto, que é de veras importante para alguns ecossistemas, e estamos a deixar isto na boa vontade das pessoas. Estamos a esquecer cada vez mais os vigilantes da natureza, os guardas florestais desapareceram. Portanto, há uma série de trabalho que necessita de investimento nesta área e que estamos a deixar na mão de voluntários e na boa vontade das pessoas. De onde é que tem que partir esse investimento? Provavelmente por parte do governo. Se engorda a função pública com os mais variados técnicos superiores, assessores e tudo mais, e deixamos, portanto, este trabalho tão importante de campo sem ter depois a possibilidade de haver investimento. Isto é apenas uma observação em relação aos voluntários, isto porque já fiz muito trabalho voluntário e a dada altura achei que não podemos continuar a deixar estas áreas tão importantes na mão da boa vontade das pessoas. Isto é apenas uma observação. Depois gostaria só de fazer uma outra observação, não sei se há uma pergunta, não sei quem é que me poderá responder, mas sei que toda a área do Alentejo está cada vez mais fortemente aliciada pela agricultura intensiva.
desde os olivais aos amendoais, por aí fora, cada vez mais temos. Pelo que sei, a zona do Val do Gonçalinho, portanto aquela zona de Mértola, nasceu quase da necessidade de fazerem luta contra, há uns anos atrás, os eucaliptais. Será até que ponto é que, e sabemos que estes senhores que estão por trás da agricultura intensiva só não os deixam expandir para onde eles não puderem ir. Gostaria de saber se de alguma forma toda esta área do Parque Natural do Val do Guadiana também está ameaçada. Pronto, era mais ou menos isto. Obrigado. Obrigada, Nelson. Ana Cristina, Rita, querem colocar, João, querem deixar algumas observações relativamente às questões ou aos comentários do Nelson? Talvez possa fazer aqui uma primeira intervenção. Eu compreendo aquilo que o Nelson está a dizer relativamente aos voluntários. Muitas das vezes nós, sobretudo nas ONGs, quando estamos a fazer estas atividades de voluntariado, tem muito a ver com sensibilização para os problemas, de se chamar a atenção das pessoas para uma determinada problemática e para a necessidade de nós mudarmos determinados comportamentos para podermos tentar inverter ou reverter esse problema ambiental. A limpeza das praias e do plástico é se calhar um dos exemplos agora mais flagrantes. É muitas das vezes nessa ótica que fazemos estas atividades de voluntariado. Quando estamos, por exemplo, a falar de atividades como controle de infestantes, aí concordo que além de haver esta componente de sensibilização que também é importante para que as pessoas percebam a problemática e consigamos ter um menor número de espécies infestantes, invasoras sobretudo, diria que efetivamente aí necessitamos já de um trabalho já mais profissional. Não vai ser com voluntários que vamos conseguir resolver todos os problemas que nós temos, por exemplo, com espécies invasoras. E por isso, muitas das vezes, só a referir isto, o problema os voluntários, os programas de voluntariado são muito bons para estas questões de alerta, de sensibilização. Relativamente aqui a Castro Verde, efetivamente a LPN adquiriu terrenos na década de 1990, precisamente a empresas que na altura tinham feito a aquisição para a plantação de eucaliptos, e pretendeu-se precisamente evitar a plantação desses eucaliptos e transformar estas áreas menos produtivas em áreas de produção florestal, pelo impacto que isso ia ter precisamente nas aves tepárias, e tem sido possível, graças aos programas de ordenamento, aos planos de ordenamento que existem, seja dos PDMs que têm conseguido proteger estes ecossistemas, seja o plano setorial da Rede Natura 2000, no caso do parque, o plano de ordenamento, tem sido possível conseguir, com o apoio também das medidas agroambientais, manter estes ecossistemas nestes locais. Mas, na verdade, quando falava há pouco dos exemplos das aves tepárias, as aptardas, os cisões, são espécies que estão a ter declínios muito grandes, porque nas áreas fora da Rede Natura 2000 que usam durante o seu ciclo de vida, não é? Porque eles não estão, o seu ciclo de vida não é todo dentro das zonas que estão classificadas, estas espécies estão de facto muito ameaçadas por estas alterações que houve de habitat nas áreas envolventes das GPEs e que atualmente são regadios. Importa continuarmos a proteger estes locais que estão classificados, seja as GPEs, seja as áreas protegidas, mas também é muito importante que áreas fora destas áreas classificadas, nomeadamente as áreas que estão adjacentes a estes locais, mantenham também estes usos do solo mais extensivos e de sequeiro e não sejam eles convertidos em regadio, os que ainda não foram, e tentar-se melhorar os que já existem. Entretanto, temos aqui mais umas questões aqui no bate-papo, mas vou dar a palavra a Susana Coelho, que levantou a mão. Boa tarde. Boa tarde, Susana. Eu tenho aqui umas perguntas para fazer, quer à Rita, quer à Cristina.
E a primeira pergunta que eu tinha, de certa forma, já foi respondida pela Rita agora, relativamente à questão das áreas adjacentes às áreas de reprodução, não é? Portanto, eu ia mesmo perguntar, apesar de todo o esforço que tem sido feito já há décadas, não é? No sentido do melhoramento dos habitats, de expansão de áreas de proteção e tudo mais, se tinham alguma ideia a que é que se devia o decréscimo da maior parte das aves estepárias, né, nomeadamente das ataras e dos xisões, agora nos anos mais recentes. E, portanto, aquilo que a Rita disse vai, de certa forma, ao encontro do que eu pensava, não é? Se bem que eu achava que, portanto, as áreas, digamos que fundamentais para esses núcleos principais que foram referidos, não abrangiam essas áreas que neste momento estão todas a ser transformadas em áreas de regadio, não é? Mas, portanto, para além dessa questão, se conseguiram ou se têm alguma ideia de outros fatores que possam estar realmente a contribuir para esse declínio. Esta era a primeira questão. A segunda está relacionada também, que é relativamente às outras estepárias, do género alcaravão, outras espécies, se acham que as tendências têm seguido, mas não tão, de uma forma não tão abrupta, digamos assim, em termos populacionais, portanto, se tem havido também decréscimo, ou se essas populações se mantêm mais ou menos estáveis. Se aquilo que nós estamos a verificar, portanto, no Alentejo, nomeadamente em Mértola e Castro Verde, se também se verifica, por exemplo, nas áreas, ou nas principais áreas, aqui na nossa vizinha Espanha, não é? E, por fim, tendo em conta tudo isto, se existem, portanto, algumas medidas que já estejam em vista, não é? Serem tomadas a curto e médio prazo para, de certa forma, tentar travar esse decréscimo das estepárias em geral. E, para finalizar, o meu agradecimento pelas vossas apresentações, que foram excelentes. Muito obrigada, Susana. Quem é que gostaria de responder, comentar? Posso ser eu para a Rita descansar um pouco? Quer dizer, mas a Rita já disse tudo, quer dizer, não há, o principal fator pode parecer pequeno, mas ainda há poucos dias mostrava uma estagiária, é só me abrir o Google Earth e perceber que entre Castro Verde e Mértola e Évora, que eram campos de regadio, sim, campos de milho, de girassol, mas também tinha sequeiro, tinha meloais, e que eram áreas onde as apetardas e os xisões e outras espécies, no fundo, procuravam durante o outono e o inverno para ter outro tipo de alimentação. Portanto, de facto, as áreas classificadas não têm um limite, não são uma barreira, não é? Portanto, elas conservam os principais núcleos produtores, mas depois há todo um ciclo de vida e áreas por onde as espécies fazem a sua vida, não é? E o que aconteceu é que os restolhos de girassol e de milho que são agora colhidos nesta altura, não é? Portanto, o girassol e o milho terminam agora as colheitas, há todo o restolho e toda aquela semente que ficou no chão, que é altamente nutritiva para estas espécies. E, portanto, as zonas do Roxo, de Ervidel, de todas estas zonas que, desde entre à volta de Beja até Évora, que eram zonas onde estas culturas proliferavam, que para o reprodutor não são culturas favoráveis, porque não há uma apetarda que cria no meio do milho nem do girassol, mas que durante o outono e inverno tinham esta importância em termos alimentares. Portanto, toda esta zona deixou de existir. Portanto, e deixou de existir porque agora temos culturas permanentes, arbóreas. Temos o olival ou o amendoal. E
isto pode ser pouca coisa, mas é muito. É muito porque, de facto, as espécies agora estão, as áreas classificadas estão como ilhas. Ora, fazer conservação em ilhas não é fácil. Para mais do que isto ainda tem mais importância. Agora, estes agricultores que estão dentro destas áreas classificadas, vêem-se, então, mas agora nós somos mesmo obrigados a conservar, não é? Portanto, e tanto a Rita, que está na estrutura local de apoio para as medidas agroambientais, tanto nós temos tentado, de facto, de alguma forma, mostrar ao Gabinete de Políticas e planeamento que isto tem que ser compensado e tendo havido uma constante destes serviços que estes agricultores prestam à conservação da biodiversidade destas áreas classificadas é, neste momento, ainda mais fundamental do que já vinha sendo desde o passado. E sim, acreditamos que seja essa a principal razão. Depois temos algumas políticas incorretas, algumas questões da questão porque é que as ceifas, porque é que agora fazem a fenagem, porque é que se ceifa mais cedo, porque temos mais vacas, porque com um determinado período de altura do tempo, do sistema de incentivo, incentivou-se a produção de gado bovino. Mas também porque o gado bovino é mais fácil de produzir. Para haver gado bovino é preciso feno. E, portanto, estas questões todas andam todas um pouco à roda das políticas agrícolas e das práticas agrícolas. E pronto, acho que relativamente às restantes espécies, nós de facto, tendo em conta os estatutos mais desfavoráveis da aptarda, portanto nós fazemos censos da aptarda, cisão, tartaranhão caçador, peneireira das torres, e está-me a faltar para além do cortiçol, e pronto, todas as outras espécies, quer dizer, de cal-caravão não fazemos, até porque é uma espécie que tem uma distribuição mundial também bastante alargada. Calhandra reais e outros passeriformes, de vez em quando há um trabalho até do CBIO, agora CBIO INBio, mas antigamente era agora não me lembro, só lembro do investigador, que é do Francisco Moreira, portanto, tem uma equipa liderada pelo Francisco Moreira. Diz? Luísa, do Baeta Neves, do Centro. É, do Baeta Neves, exatamente. Que de vez em quando fazem esse acompanhamento até dos passeriformes. A calhandra real, porque é assim, para quem não sabe, a calhandra real para nós é um indicador de estepe. Portanto, onde houver calhandras reais em parada, no seu chilrear, não sei quantos, ok, estamos num sítio, conseguimos, ou seja, até poderia ser um indicador. Se cada proprietário tivesse, se não se conseguisse identificar agora pensando nas medidas agroambientais em função dos resultados, não é? Se tivessem calhandras reais, teríamos o resto, teríamos um habitat estupendo para todas as restas estepárias. Responder à questão de que não fazemos, de facto, e não sabemos qual é o ponto da situação da Alcaravão, sabemos daquelas que eu acabei de descrever, porque temos censos e monitorização dirigidas a elas. Rita, não sei se ficou alguma coisa por dizer. Talvez acrescentar aqui a questão das tendências em Espanha, que relativamente pelo menos à aptarda e ao cisão têm tendências de decréscimo semelhantes às que nós estamos a observar em Portugal. Espanha também tem tem uma situação relativamente aos meios agrícolas parecida com a que nós estamos a ter neste momento no Alentejo, portanto tem grandes áreas de regadio nas áreas que também eram da ocorrência das aves tepárias e, portanto, o que se tem estado a verificar também são, em Espanha, pelo menos relativamente à aptarda e cisão, que é aquela que temos mais dados, talvez também são as mais ameaçadas, também existe esta tendência de declínio acentuado. E relativamente ao alcaravão, nós também não fazemos censos, efetivamente, aqui na ZPE de Castro Verde para esta espécie, mas a noção que se tem é que os alcaravões mais ou menos se mantêm, portanto não é uma espécie que parece que as suas populações mantêm-se mais ou menos ao mesmo nível, é uma espécie que é frequente ouvir-se e ver-se, portanto não é uma espécie em que se tenha a noção que esteja a desaparecer. Já a águia caçadeira, por exemplo, este ano já houve um censo que foi feito pelo CIBIO e pelo ICNF, que é em conjunto, que vem no fundo demonstrar aquilo que nós já andávamos a sentir no terreno, que era cada vez se observavam menos casais desta espécie
e de facto vai-se confirmar agora que está numa situação muito crítica e que exige de facto um esforço adicional da parte da conservação e dos agricultores para conseguirmos salvaguardar esta espécie que está a atingir agora mínimos também muito drásticos. Também só acrescentar relativamente àquilo que a Cristina disse, efetivamente os problemas do habitat são aqueles que são mais prementes e que têm tido mais influência nas tendências destas espécies, mas também as alterações climáticas também estão a ter aqui um peso, não é? Também temos noção que os anos mais secos são mais prejudiciais para estas espécies, mas efetivamente aquilo que tem um maior impacto é a falta de habitat apropriado, como a Cristina estava há pouco a referir, na altura do verão e do outono, para estas espécies, que é fora das áreas, não é para todas as aves, mas é para um grande número de indivíduos destas espécies que usavam estas áreas em redor das GPs, que agora infelizmente estão a tornar ilhas, e que é mais difícil conseguir fazer este trabalho de salvaguarda das espécies assim. Muito obrigada. Acrescentar aqui que o Sr. Presidente João Palma, da Câmara Municipal de Serpa, pede desculpa, porque entretanto teve que se ausentar. Agradeceu a participação, e nós é que agradecemos também a participação e disponibilidade do Sr. Presidente, e desejamos votos de continuação de bom trabalho e cumprimentos. Passava agora aqui a palavra à Teresa Santos, que colocou umas questões aqui no chat, mas levantou a mão entretanto. Teresa. Boa tarde a todos e a todas. Queria dar os parabéns ao Parque Natural do Val do Guadiana e às intervenções que ouvimos aqui esta tarde. Foi um prazer estar aqui convosco. E dizer também que temos aqui um conjunto, temos os nossos alunos em estágio, mas temos aqui alguns connosco também a assistir a este webinar. E a questão que eu queria levantar é complementar à do voluntariado, e que é o seguinte: portanto, nós temos aqui o curso profissional de gestão cinegética, que toca diretamente nas questões da monitorização das espécies e nas melhorias do habitat, na avaliação do habitat e no manejo do habitat. Portanto, são questões que vão diretamente a tudo isto que falámos esta tarde. E gostávamos que, em termos de comunicação institucional e local, não é? Que tem sido boa, nós temos tido alunos a estagiar na LPN e no Parque Natural, mas que evoluíssemos para uma situação regular de participação nas atividades dos censos que aqui falámos, e que são, porque eles representam contextos de aprendizagem muito, muito relevantes, muito pertinentes, e terão um efeito pedagógico muito mais eficaz e eficiente se houver participação direta dos alunos que tenham a oportunidade de estar convosco, não é? Com os biólogos e com as pessoas que estão a fazer isso. Por isso, temos aqui alguma mão de obra que não é totalmente voluntária, nem totalmente, e que não é desqualificada, ou seja, isto pode ter um enquadramento curricular muito, muito interessante e, ao mesmo tempo, eles que têm alguma formação teórica sobre o assunto em sala poderão também fazer alguma diferença dos voluntários indiferenciados, para além de que, nas questões da sensibilização, ela vai diretamente a alunos que depois estarão no campo, não é? E que muitos são caçadores, outros são pescadores, outros virão a ser, outros vão ser gestores cinegéticos. Portanto, é um focus group muito dirigido, não é? Portanto, o trabalho diretamente com estes grupos de alunos pode ter muitos efeitos benéficos. Para nós, seria muito, muito bom poder contar com essa colaboração regular, mesmo que seja em período de férias, nós podemos nos mobilizar para mobilizar um grupo de alunos que possa participar nestas ações, e estimulamos aqui a cidadania ambiental e a ciência cidadã e muitos outros aspectos destas questões. Era isso que eu queria deixar aqui no ar, portanto, a nossa disponibilidade para colaborar de forma regular e de forma organizada, com grupos maiores, grupos mais pequenos, aquilo que for bom e eficiente para o trabalho. Não queremos impor turmas nestas situações que sabemos que são
delicadas e que há muitas regras a cumprir e que há muitas questões de transporte, portanto, totalmente consciente das dificuldades de organização, mas disponível também para ultrapassar essas questões. Pronto, e mais uma vez, muito obrigada e parabéns pelo trabalho desenvolvido, que é meritório e que conta já com 26 anos de trabalho muito valioso. Muito obrigada, Teresa. Não sei se algum dos oradores quer acrescentar alguma coisa. Não sou oradora, mas puder. Claro. Obrigada, Teresa. Obrigada. Quando eu disse que tinha falado já com o meu colega João Carlos Farinha, foi exatamente sobre as questões da monitorização, foi o rapto que deixei foi também para a monitorização, voluntariado nesta matéria. Eu acho que nós vamos começar, nós temos um projeto agora, um Live Fider com erro, que vai requerer um censo nacional para o Coelho Bravo. E eu acho que aí podia ser uma boa oportunidade de uma primeira aproximação e participação, sendo certo que, como a Teresa disse bem, nunca poderá ser a turma inteira junta. Terá que ser um ou dois elementos com elementos nossos e é assim também que eles vão aprendendo e vão vendo, não é? Com pessoas que já fazem este trabalho há mais tempo. Mas podemos partilhar, eu vou reunir para a semana, não para a outra, e vamos começar agora a trabalhar nessa matéria e desenhar o plano de monitorização e depois mais à frente poderemos vir a falar então e começar eventualmente por esse, sendo que haverá mais monitorizações, depois poderemos vir acrescentando gradualmente em função daquilo que vier a ser definido. É porque há aí outros trabalhos também que irão acontecer em breve. Sim. Ok, obrigada. Está sem som, Alexandra? Pois estou. Relembro ainda que os participantes poderão continuar a colocar as suas questões. Irei agora ler aqui uma questão de Maria Virgínia Sebastião, que nos coloca duas questões. Começo pela primeira. Qual a posição do ICNF relativamente à intervenção para a navegabilidade do Rio Guadiana entre o Pomarão e Mértola? A vegetação existente no leito do rio, popularmente designada por limos, é uma exótica que deveria ser retirada ou deve deixar expandir-se? Esta é a primeira questão. Sim, pode ler logo a outra que está a seguir, que eu depois respondo às duas. Para quando uma intervenção para controle das acácias no perímetro florestal de Mértola? Pronto, relativamente à navegabilidade, isso é um projeto que vai ter uma avaliação de impacto ambiental e o ICNF pronunciar-se-á de acordo no âmbito dessa avaliação e em função daquilo que quer ser apresentado. Nós neste momento não temos grande informação, temos a informação de uma apresentação que existiu em Mértola, mas não sabemos exatamente o que é que o projeto vai trazer. Como tal, não faz muito sentido estarmos a pronunciar sobre a navegabilidade. Já há muita movimentação de barcos e outras embarcações aí no Guadiana, até Mértola, por isso já existe alguma perturbação. Vamos ver o que é que o novo projeto vai dizer. Sobre as invasoras, e em particular sobre as acácias, o que tenho a dizer é que já existe algum controle sobre as acácias. Temos, como sabem, uma equipa CNAF no Parque Natural do Val do Guadiana, já faz algum trabalho de controle de invasoras. É um trabalho ingrato, por baixo que se tenta controlar, nunca se consegue controlar tudo, mas fazemos aquilo que é possível fazer e dentro dos nossos recursos e das nossas possibilidades, mas não é assunto que esteja esquecido, e fazemos tanto aqui como estamos a fazer noutras áreas protegidas, na Reserva Natural das Lagoas de Santo André e Sancho, por exemplo, ou no Parque Natural do Val do Guadiana, do Parque Natural da Serra de São Mamede, desculpem. Fazemos também o controle de invasoras, por isso faz parte da nossa atividade e as equipas CNAF têm exatamente também essa função. Muito obrigada. Deixo aqui espaço eventualmente para umas conclusões ou umas considerações, neste caso, finais dos nossos oradores, eventualmente ou da Vice-Presidente Rosinda Pimenta ou
ou da nossa diretora. Agradecer desde já a presença de todos e em especial dos nossos oradores. Não sei se querem aproveitar para dizer... Já agora, já que não houve nenhuma pergunta relativamente à questão do turismo, deixa-me dizer que é muito importante, e isto vai ser praticamente as tendências para os próximos anos, vão ser muito associadas àquilo que é o turismo e a sua responsabilidade social. E a partir daí as entidades que hoje aqui falaram e os projetos que foram aqui apresentados também têm que procurar esse caminho. No caminho da responsabilidade social, porque, reparem, após pandemia, as próximas tendências são cada vez mais para que o grupo de turistas seja reduzido à sua família de 4 ou de 5 elementos. A busca a territórios, portanto, que sejam territórios de espaços verdes, que permitam o contacto com a natureza, que permitam a sua envolvência com o ecossistema, enfim, e tudo está-se a encaminhar para nesse sentido. Obviamente que depois aqui há nuances, por exemplo, que se calhar até podem ir ajudar naquilo que são programas de conservação, ou seja, os territórios têm que estar também digitalmente integrados a esta tendência que o próprio turista também procura nas zonas mais inóspitas. Obviamente que isto carece tudo daquilo que é um perfil muito mais caro, não é? Um perfil muito mais entendido dentro de um destino. Portanto, daí também a aposta do município naquilo que tem sido os segmentos de nicho e incentivar, acima de tudo, as entidades, as empresas, não é? Especialmente aquilo que é o nosso músculo privado, a especializarem-se nestes segmentos de nicho, porque eles vão muito também ao encontro das políticas associadas à conservação, a esse tipo de políticas que nós aqui falamos. Portanto, como podem ver, os números foram postos, houve aqui um trabalho arqueológico feito, porque não tínhamos dados, efetivamente não havia dados disponíveis, portanto houve aqui uma busca em dissertações, uma busca em documentos de investigação, também houve aqui uma procura também às entidades representativas dos setores a nível regional, que nos conseguiu dar aqui algumas indicações, que nos conseguiu balizar temporalmente a evolução turística acompanhada dos processos de conservação que têm aqui acontecido, não digo só no Parque Natural, digo em Castro Verde, digo nesta região aqui que nos circunda. Estou disponível para qualquer dúvida após este debate, após esta troca de ideias. De minha parte, estou aqui ao dispor. Um abraço para todos os participantes, um bem-aja ao Parque pelo 26º aniversário e a todos os seus colaboradores, e muito obrigado uma vez mais pelo vosso convite. Alexandra, se me for permitido, gostaria também só de deixar aqui umas breves palavras finais. Dizer que há pouco estávamos a falar desta preocupação com o declínio destas espécies ameaçadas, e também aqui para fazer aqui um bocadinho a ponte com aquilo que o João esteve a falar do turismo, chamar a atenção que se nós não conseguirmos assegurar a conservação destas espécies, que são bastante emblemáticas e que, no fundo, no segmento do birdwatching são as espécies que são procuradas aqui na nossa região, nós poderemos estar, ou não conseguirmos fazer a conservação destas espécies, podemos estar a perder este nicho de mercado que é o birdwatching destas espécies. E, portanto, esta preocupação também tem que haver de quando temos a atividade turística, de percebermos que necessitamos investir mais na conservação da natureza para podermos ter este produto turístico. Também chamar a atenção para uma questão que é, efetivamente, o turismo está a tentar ser cada vez mais responsável e, como o João também referiu há pouco, muito neste nicho, muito familiar também, cada vez mais, e de desfrutar a natureza, mas nós não temos neste momento, e pelo menos aqui na ZPE de Castro Verde, e eu creio que no Val do Guadiana também não existe isso, uma noção do impacto que
o turismo pode ter em termos de perturbação destas espécies. Estamos a falar de espécies como a aptarda, que é bastante sensível à perturbação humana, ou até a águia imperial ibérica, que também tem uma problemática semelhante. Era muito importante nós termos uma monitorização associada ao impacto que a atividade turística pode ter nestas espécies e de termos aqui um mecanismo também que as permita, que as proteja neste caso. Não é efetivamente uma das principais ameaças, mas é um fator que pode estar também a contribuir para estas espécies estarem um bocadinho mais fragilizadas, e temos aqui que compatibilizar também um pouco melhor esta atividade turística. Eu falo da minha experiência aqui em Castro Verde, em que há muita pressão, sobretudo na altura da primavera, associada aqui à observação das aves de párias, e que necessitaríamos aqui também de monitorizar aqui um pouco melhor isto. E termino só agradecendo mais uma vez o convite, a participação de todos aqui, e novamente reiterando os nossos agradecimentos enquanto Organização Não Governamental de Ambiente a todos os que têm estado envolvidos nestes 26 anos de conservação da natureza no Parque Natural do Val do Guadiana, e que espero que continuem a dar tão bons exemplos no futuro como têm dado até agora. São uma área protegida de exemplo no nosso país do que é melhor feito em termos de conservação da natureza, e portanto deixar aqui essa palavra final de agradecimento a todos. Boa tarde. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez à cara Vice-Presidente Rosinda Pimenta pela sua presença, e ao João Rolha e à Câmara Municipal de Merta pela vossa presença. Muito obrigada, Rita Alcazar, à LPN também por ter aceito o nosso convite, e agradecer também à Ana Cristina Cardoso, portanto, pela sua comunicação. Agradecer, caso não hajam mais questões e observações, agradecer a presença de todos, as questões colocadas, e mais uma vez desejarmos aqui o feliz aniversário aqui ao nosso Parque Natural do Val do Guadiana. Portanto, grandes desafios se avizinham a este território, assim como aos restantes, mas em específico a este território, dadas as problemáticas, algumas delas abordadas aqui hoje, e que, como vimos, estão intimamente ligadas à questão dos recursos naturais, à questão das espárias e à questão do turismo, intimamente ligadas, porque é também por causa desses recursos que os turistas procuram esse território em questão. Muito obrigada a todos mais uma vez. Relembrar que na próxima terça-feira teremos mais um webinar. Desta vez é dedicado e vai abordar o tema dos arrojamentos, o projeto Arrojal, apoio à Rede Nacional de Arrojamentos, Rede Regional Alentejo, e teremos a presença dos oradores Francisco Neves e Margarida Rolim, e em breve iremos divulgar este webinar em questão. Muito obrigada mais uma vez, e até à próxima. Até à próxima terça-feira. Muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigada a todos. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.